Esses dias pra trás, eu coloquei aparelho pra mudar o sorriso. E assim que eu cheguei em casa, que eu fui me olhar no espelho, eu me senti totalmente desconfortável, porque muda muito a nossa aparência, né? Muda muito o nosso rosto, a fisionomia, o sorriso. E eu me senti muito insegura com o meu sorriso. E aí, quando eu me olhei no espelho, assim, de fato, quando eu cheguei em casa, gente, eu fiquei muito insegura em relação à minha autoestima. E eu sempre falo que viver processos, né, com o Senhor é viver processos contínuos, principalmente quando se trata de autoestima, quando se trata desses conflitos femininos, os nossos processos com o Senhor são sempre contínuos. E a gente nunca é parte de um novo processo, para uma nova temporada, da mesma posição que a gente estava antes. Então, assim, sempre quando, por mais que a gente vive alguns processos que parecem cíclicos, ou seja, que são ciclos, a gente sempre vive esse processo um pouco mais madura. E aí, quando eu comecei a ter esses pensamentos, né, nossa, eu tô feia, eu tô parecendo uma Bete a feia, foram as palavras que eu fui dizendo a meu respeito. Diante do espelho, eu fui falando ali comigo mesmo, e o Senhor falou ao meu coração, lembra quando você se converteu? E que você ficou 2 anos sem maquiagem, sem acessórios, e eram exatamente essas palavras que você dizia ao seu respeito? Dizia sobre o seu rosto, sobre a sua identidade. Os processos são cíclicos e, portanto, você não pode passar esse processo de mudança, agora que impacta o seu rosto, da mesma forma como você passou no passado. Então, tenha um pouco mais de maturidade para entender que eu estou te levando para um processo mais profundo de aceitação. E quando o Senhor falou isso comigo, eu vou explicar nesse vídeo o que foi esse processo de ficar 2 anos sem maquiagem, sem acessórios e também sem telefone e sem as redes sociais, para vocês entenderem como que os processos do Senhor, por mais que no começo mexe muito com a nossa identidade, desestabiliza a nossa autoestima, o quanto eles são necessários, justamente para nos ensinar que tanto a nossa segurança interna quanto a nossa beleza externa, ela precisa ser dependente do Senhor. E alguns processos são literalmente processos, eles não estão ali para sempre. Mas a forma como a gente vive esses processos vai fazer toda a diferença. Então, se todos os dias você olhar no espelho e ver você de uma forma e começar a denegrir a sua imagem, nossa, como eu tô feia, como eu tô gorda, como meu cabelo é isso, como meu sorriso é aquilo, de fato, é o que você vai se tornar durante todo o seu processo e pode estender esses processos por muito tempo e fazer dos seus processos de florescimento processos duros, processos pesados, processos carregados. E é engraçado porque eu tinha esse script de gravar sobre esse vídeo há um tempo atrás, né? Já tem bastante tempo. Eu queria falar, nossa, eu queria vir pra internet, eu queria contar sobre o testemunho dos 2 anos sem maquiagem, sem os acessórios, sem as redes sociais, e falar sobre autoestima, falar sobre beleza, né? Beleza da mulher nesse vídeo. E aprova o Senhor que eu gravasse esse vídeo agora, nesse processo onde ele tá me submetendo a um novo tipo de processo para poder aceitar, né, a minha identidade de uma nova forma. E uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu coloquei o aparelho foi, meu Deus, por que eu não coloquei isso antes? Porque parece que a gente tá um pouco como adolescente, né? E isso mexe com a nossa autoestima. Mas eu tenho gravado alguns vídeos, alguns testemunhos, contando sobre o meu processo de conversão. E falando que os processos de conversão, eles não são tão românticos como parecem ser. Quando a gente ouve alguém contando testemunho de como ela conheceu Jesus, de como ela foi pra igreja, é tudo muito rápido. É tudo muito abreviado um testemunho, precisam ser abreviados os testemunhos. E quando nós estamos passando pelos nossos processos de renúncias, de conversão, de complexos, porque mexe com a nossa autoestima, renunciar ao namorado, renunciar ao mundo, renunciar aos amigos, faz com que o tempo todo a gente esteja em uma posição de comparação, de não mais ser aceito pelas pessoas que um dia você foi aceito, e isso mexe com a sua autoestima, isso mexe com o nosso ego, isso mexe com todas as nossas estruturas que permite a gente ser social. E nesse processo de conversão, eu vejo muitas pessoas, às vezes, trancando dentro dos seus quartos, dentro da sua vidinha, e entrando numa pseudo-depressão. Um processo que é para ser vivido com o Senhor se torna ali, no primeiro momento, um processo depressivo, um processo de muitos choros. E, de fato, ele vai ser um processo de quebrantamento. O processo de conversão é um processo de quebrantamento. Mas, o que seria esse quebrantamento? Quebrantamento do nosso coração em relação aos nossos feitos, em relação a um nível de arrependimento de que quanto mais dói uma área da sua vida, mais você entrega ela para o Senhor Jesus. E nós precisamos ter essa certeza. Quanto mais quebrado o meu coração estiver, mais eu me rendo na presença do Senhor. Mas quando nós estamos vivendo um processo de conversão, estamos passando por ali, por todo o processo de renúncia, de abrir mão de algumas coisas que faziam parte da nossa vida, da nossa rotina, da nossa identidade, por mais quebrado que de fato nosso coração esteja, a gente vive um processo de murmuração. Deus, por que só eu? Por que isso está acontecendo comigo? Não vejo ninguém falar sobre isso. Por que só comigo que isso está acontecendo? E eu queria gravar esses vídeos para isso, para poder falar que você talvez não seja a única pessoa que esteja passando por esses processos e compartilhar os meus testemunhos. Então fazer com que aquilo que um dia foi dor na minha vida, que foi um processo longo, difícil, porque eu falo que eu posso ter vivido vários processos de forma errônea, que seja um pouco mais fácil, um pouco mais florido para outras pessoas. E esse é o propósito desse vídeo. Falar sobre a conversão de uma menina que veio do mundo, que veio com várias práticas mundanas nas bagagens dela,
falar de uma menina que era muito vaidosa ao extremo, compulsiva por compras de roupas, acessórios, sapatos. Eu tô aqui para poder falar sobre uma pessoa que era, na minha época não tinha esse termo, né, famosinha na internet, no Instagram, mas era alguém muito sociável, que conhecia muitas pessoas e que quando se converteu, lidou com essa rejeição, com essa perda de seguidores, com essa perda de referência de amigos, para você entender que não é só com você. Quando eu me converti, eu ainda tinha uma pessoa no meu coração, eu estava ainda totalmente envolvida emocionalmente com uma pessoa que eu dizia ser a pessoa que eu amava, a pessoa pela qual eu orava a Deus para que ele pudesse restaurar aquele relacionamento. Então, quando eu fui para a presença do Senhor, quando eu fiz a transição do mundo para a presença do Senhor, eu não fui porque eu quis, eu não fui de um dia para o outro, eu fui em pequenas camadas, em pequenas proporções, até que um dia, sim, eu fiz uma escolha radical. Um dia eu estava no mundo e no outro dia não mais. Só que Deus, ele veio me quebrando aos poucos, ele veio me passando, né, pelo funil. E esse funil, ele foi literalmente arrancando de mim algumas coisas que até então eram parte de quem eu era. E chegou um momento, após a conversão, após o posicionamento, na qual eu falo, Deus, a partir de hoje, por mais que eu falei isso com o Senhor, eu quero muito estar lá. Eu quero muito aquela pessoa que eu amo, eu quero muito trazer os meus amigos para a sua presença, porque eu queria ser cristã, eu queria me converter, mas eu não queria abrir mão dos meus amigos, então eu queria trazê-los para perto da presença de Deus. Mas, se eu pudesse escolher, eu queria viver a minha cura no mundo. Eu não queria largar o mundo. Eu falei isso com o Senhor. O meu processo de conversão, ele foi muito sincero. Eu acho que isso que fez dele um processo muito intenso, por causa da minha sinceridade ao Senhor. Eu não conseguia dizer pra ele coisas bonitinhas. Eu dizia as coisas ruins que havia dentro do meu coração. O quanto eu amava aquela pessoa, o quanto eu queria estar com os meus amigos. Então, mesmo convertida, eu ainda tinha os meus olhos no mundo. Eu ainda tinha os flertes com as coisas do mundo. Então, às vezes, eu ia de madrugada, por exemplo, eu ia dormir sexta pra sábado, né, que os meus amigos estavam nos rolês, nas baladas, e eu ficava o tempo todo na internet, querendo ver os stories, os status dos meus amigos, pra saber onde que eles estavam, se eles estavam bem sem mim. E aquilo me doía, porque a minha vida tinha passado por um giro de 180, de um ponto pro outro, mas a vida deles continuou muito bem sem mim. Aquilo me doía. Então, durante várias madrugadas, eu ficava olhando nas redes sociais dos meus amigos, como que eles estavam, onde eles estavam. Eu ficava olhando nas redes sociais daquela pessoa que eu dizia que eu amava, pra saber com quem ele estava, onde ele estava, por que ele estava feliz sem mim e eu tão triste sem ele. Eu orava, jejuava pela vida dele, e de repente eu via ele nos rolês e parecia que aquela oração não fazia efeito nenhum. E aquilo me desestimulava, aquilo me deixava sem fé, porque o flerte com as redes sociais mexia comigo ainda. Eu tava até na igreja, eu até não tava no mundo, mas o meu coração se mantinha lá. O meu coração estava naquele lugar. Nesse primeiro momento, o processo de conversão, o meu processo de conversão, ele foi um processo muito doloroso, porque mexeu com todas as minhas estruturas. Embora eu ainda estivesse no meio do caminho, eu não conseguia, eu parei. Ah, Deus, eu me converti, então eu parei no meio do caminho, eu não conseguia prosseguir na conversão. Eu fiquei parada, flertando entre o mundo, entre o meu passado e a necessidade de ver uma cura. Eu não conseguia sair do lugar. E mediante a tudo isso, veio todas as crises de autoestima, de complexos de baixa autoestima, que era algo já inseguro e incerto na minha vida, durante toda a vida, por causa da obesidade, né? Eu já não tinha uma autoestima estabilizada. Mas quando eu me converto e eu vejo que eu mudo radicalmente o meu padrão de vida, né, tanto as roupas e afins, porque no primeiro momento que eu me converto, talvez essa não seja a história de todo mundo, e esse momento talvez você não se identifica, mas eu fui para uma igreja pentecostal raiz de doutrinas. Então, eu vivi aquela renúncia de renunciar, eu vivi aquela renúncia de renunciar, mas enfim, eu vivi aquele processo de renunciar todas as minhas roupas, todos os meus acessórios, porque era doutrina daquele lugar. Só que eu, Ju Evelyn, não renunciei àquilo por causa da igreja. Esse foi um processo que eu vivi com o Senhor antes da minha conversão. Antes de falar assim, eu quero ir para aquela igreja. Eu estava, gente, estraçalhada quando eu me converti. A dependência emocional, ela tinha roubado toda a minha identidade, toda a minha essência. Por mais bonita que eu estava, por mais maquiada que eu estivesse, cheia de acessórios que eu estivesse, com a roupa mais linda, mais cara do mundo, eu me sentia uma horrorosa. Eu me sentia ridícula, eu me sentia feia, eu denegria minha própria imagem. Porque eu vim de um relacionamento marcado por muitas traições, eu comecei a desenvolver comparações, o que eu tenho que a outra não tem, o que a outra tem que eu não tenho. Eu lembro que uma das namoradas que esse rapaz tinha, né, junto comigo, era uma moça loira e eu morena. E aquilo, o fato dela ser loira, me desestabilizava muito, porque eu pensava que ele preferia ela por causa da cor do cabelo. Então até o fato de ser morena me tornou instável na minha autoestima. Então os meus processos de dor, de depressão, de complexo de baixa autoestima, eles não vieram após a minha conversão. Eles já existiam dentro de mim, era uma bomba, né, em contagem regressiva, porém silenciosa, e chega um momento que ela explode. Mas quando essa bomba explode, quando esses complexos todos explodem, eles explodem comigo ainda no mundo. Não era na igreja, não. Ainda no mundo. Para poder suprir as minhas necessidades, eu queria ser aceita pelas pessoas. Então eu era muito sociável, eu conhecia muitas pessoas e automaticamente as minhas redes sociais eram cheias de pessoas, porque as redes sociais refletem, né? Pelo menos deveria ser assim.
Na minha época era assim, as redes sociais refletiam aquilo que nós éramos no convívio. Então eu tinha muitas pessoas, não é como hoje, que você conhece alguém, é lá do interior da Bahia e tem seguidores de todo o mundo. Não, os seguidores que a gente tinha naquela época eram as pessoas que a gente realmente conhecia, e eram muitas pessoas. Hoje ter 5 mil pessoas no Instagram é pouco, mas naquela época ter 1.000 seguidores era sinônimo que você conhecia 1.000 pessoas. De fato, 1.000 pessoas. Então, eu era uma pessoa muito sociável, muito conhecida, e aquilo mexia comigo porque era uma segurança. Ter muitas pessoas no meu convívio era uma segurança que eu tinha para poder me sentir bem amada, para me sentir bem-vinda, bem vista, bem quista pelas pessoas. E isso era uma segurança, um status, né? Um status de conhecer muita gente. E essa era a minha vida. Então, assim, eu me embelezava para poder me sentir segura, para poder ser mais bonita do que as outras mulheres, principalmente as outras mulheres daquela pessoa que eu tinha um relacionamento. A minha segurança estava nos meus amigos, estava nas minhas redes sociais, porque eu trabalhava com vendas de ingressos para shows, de boates, de baladas. Eu tinha um freelance disso, né, que me rendia um bom dinheiro, inclusive na época. Então eu postava lá, vende esse ingresso de tal show. Em 5 minutos eu vendia. Então o meu Instagram, ele precisava ser um Instagram bombado para poder gerar lucro para mim, para poder ter retorno financeiro para mim. E aí, as redes sociais era ali o meu passaporte. Eu mergulhava nas redes sociais, eu ia assim para todas as galáxias, né? Porque você mergulha nesse universo. E ele te traz um retorno, né? Quanto mais ativo nas redes sociais você for, mais vista você é, mais as pessoas te conhecem, mais você expõe a sua vida. Então, aonde eu ia, eu postava foto. Eu tava comendo um picolé, eu postava foto do picolé. Eu era esse tipo de pessoa muito ligada às redes sociais, até porque as redes sociais e eu tínhamos essa frequência, né? Eu ofereço para ela a minha vida e ela me oferece ganhos lucrativos, ganhos financeiros através das vendas que eu faço. Então eram os meus apegos, eram as minhas seguranças, a beleza, a estética era a minha segurança, para poder achar que quanto mais bonita e bem mais arrumada eu fosse, mais eu iria segurar aquela pessoa, quanto mais vista pela internet eu fosse, mais iria gerar lucros para minha vida. Eu tinha esses apegos emocionais, né? Aquilo fazia parte da minha vida, da minha rotina, e eu não sabia viver sem aquilo. Quando eu me converto, Deus mexe com todas as minhas estruturas, com todas as áreas da minha vida. Não teve uma área que não passou pelos olhos do Senhor. Da saúde ao estético, do financeiro ao familiar, do social ao sentimental, todas as áreas da minha vida passaram pelo processo de conversão. E eu era muito impregnada, tinha muitas coisas do mundo na minha vida, na minha rotina. E por que muitas pessoas têm uma conversão superficial? Porque, às vezes, a área que passa pelo processo de conversão é só a área sentimental. Eu só vou me converter até Jesus trazer uma pessoa de volta. Ou então é a área da saúde. Eu só me converto ao Senhor na área da saúde. Eu só vou orar pela minha saúde. Eu só vou ficar na presença do Senhor porque eu estou doente. No dia que eu for curada, a minha conversão, ela dá meia volta. Porque o que seria uma conversão? A conversão é você indo para um lugar de condenação, de queda e de ruína. De repente você encontra uma pedra, uma parada obrigatória chamada Jesus. E essa placa, vamos dizer uma placa, é mais bonitinho. Essa placa, ela vai te apontar um novo destino. Então você converte, você muda de direção. Você estava indo, eu tenho um pastor que ele fala que a gente encontra um caminhão. E esse caminhão atropela a gente e a gente volta por um caminho avesso, inverso àquele na qual nós estávamos indo. Porque a conversão, ela é mudança de comportamento. Ela é mudança de direcionamento, ela é mudança de mentalidade. Só que muitas vezes a gente acha que conversão é só o fato de sair do mundo e ir para a igreja, frequentar a igreja enquanto eu tô passando por um período difícil. Então, se é o meu casamento, se é o meu namoro que tá passando por um processo difícil, eu vou me converter o quê? Eu vou sair daquele universo que eu vivo por um momento, frequento igrejas, campanhas, orações, faço jejuns e orações, mas quando eu recebo aquela bênção, eu não tive mudança nenhuma de mente, então eu não vejo motivo para permanecer na igreja, eu consegui o que eu quero, e aí a gente volta pro caminho na qual a gente estava indo. Então a conversão, ela precisa ser uma mudança de mentalidade, uma mudança de conversão, uma mudança de querer, eu não quero mais ir por aquele caminho, uma mudança de comportamento, eu não quero mais ter esses comportamentos, essas atitudes, e ali você entende o motivo porque você não tem que ter mais aquela vida, andar por aquele caminho, porque a palavra de Deus ela vai te florescendo, ela vai te libertando. Na proporção que você lê algo na Bíblia, que você escuta algo da Bíblia, aquilo move dentro de você um cadeado que até então estava fechado e você estava sendo arrastada por essa corrente a um nível de condenação. De repente você se vê livre daquele cadeado e aquela corrente não te puxa mais. Só que entre você entender que estava indo para o caminho da condenação e ter esse processo de conversão, existe um momento que você precisa parar. Esse parar é o tempo de, literalmente, a sua vida ficar estabilizada. Ela não vai sair do lugar, porém, você não vai continuar caminhando para o caminho de condenação. Você precisa parar. Eu precisei parar. Então, houve esse tempo da minha história que eu não ia nem pra frente e nem pra trás, que foi o momento que eu ficava dentro do meu quarto chorando, porque minha vida não acontecia nada e a dos meus amigos continuava seguindo plenamente, e a minha não acontecia nada, só que eu passava por esse processo como? Chorando, resmungando, querendo explicação de algumas coisas que não tinha explicação naquele momento, que Deus não me devia explicações naquele momento. Foi onde o Senhor começa a falar no meu coração sobre esse processo de converter a minha vida, não ser simplesmente o fato de parar de ir no mundo, mas eu precisava ter um comportamento diferenciado do que ficar só chorando, indo na igreja, voltando para casa para chorar, indo na igreja e voltando para casa para chorar, porque essa se tornou a minha vida.
E ali o Senhor começa a borrifar o perfume dele na minha história através da palavra dele. E lembrando que esse foi sim um processo de muitos choros. Esse foi um processo que eu esperneava, que eu ainda estava depressiva, porque lembrando, a minha depressão, ela não começou na conversão. Quando eu me converto, eu vou para a conversão com a depressão. Eu creio muito no poder de Deus, gente, muito mesmo. E eu sei que tem pessoas que Deus pode curar de forma imediata. Eu sei que você pode aceitar Jesus num dia e naquela mesma noite o seu coração se desvincular totalmente da presença do Senhor. Só que essa não é a regra, essa pode ser a exceção. A regra mesmo é que muitas pessoas, quando se convertem, a vida não muda de um dia para o outro. Eu tenho até medo de falar isso, porque nas igrejas falam, vem aceitar Jesus, a partir de hoje a sua vida vai mudar inteira. E de fato muda. Só que no primeiro momento não muda para a beleza da conversão. Muda para um processo duro, muda para um processo difícil. Mas o que seria esse processo difícil? É o Senhor tirando o mundo da gente. O mundo está impregnado, gente. As ideologias, os conhecimentos, as amizades, os amores, aquilo que você ama fazer, embora não agrade o Senhor, você continua amando. Até você entender que o que você faz e que você gosta de fazer não é da vontade de Deus e você abominar a sua prática de vida, leva um tempo para você ver com os olhos de Jesus a vida que você via. Então é muito normal que nesse primeiro momento a gente não se converta de forma radical. Você vai virando a conversão aos pouquinhos. Você vai tendo mudanças de comportamento, de pensamento, ou seja, a metanoia, a renovação da mente, em uma proporção equilibrada. Por que eu falo isso? Porque existem muitas pessoas que se convertem e mudam as suas vidas de forma radical, de um dia para o outro. É bênção? É bênção. Mas pode ser uma mudança superficial. Pode ser uma mudança que ela vai, hora ou outra, o que tá dentro, o que não foi curado, o que não foi tratado, uma hora ou outra vai colocar, vai sair pra fora e a pessoa volta pro mundo. A gente vê muito isso, a pessoa do nada tá na igreja, postando foto e vídeo devocional, postando foto de congresso de jovens, congresso de mulheres, congresso de casais, e de repente tá a pessoa de novo na balada. Porque foi uma conversão que não respeitou o processo de equilíbrio. Por isso que eu tenho prazer em vir aqui e falar, gente, o processo de conversão leva tempo. O processo de conversão não é romântico. O processo de conversão tem processos, tem passagens, tem momentos, vai chorar, vai doer, mas o Senhor tá tirando o mundo de nós. Para os meus amigos saírem da minha rotina foi muito difícil. Para o meu relacionamento, que eu tinha rotina de todo sábado encontrar aquela pessoa durante a semana, e de repente na outra semana não ter ele mais, me deu saudade. Eu ficava parada na minha casa esperando a pessoa bater no portão da minha casa. Porque a conversão foi difícil. Eu me olhava no espelho e por mais que eu estivesse bonita, eu não conseguia me sentir bela, porque o processo de conversão mexeu com a minha estrutura da minha autoestima. O processo de conversão mexeu com a minha profissão, mexeu com o meu financeiro. Eu trabalhava e fazia freelances para vender ingressos. Eu ganhava muito dinheiro no final de semana. Em um final de semana, naquela época, eu ganhava R$1.000 e R$1.200 e ia embora antes da segunda-feira. Então, o meu padrão de vida era um padrão de vida que as pessoas olhavam e tinham até inveja do padrão de vida que eu tinha. Um final de semana eu tinha um padrão X, no outro final de semana eu estava endividada. Então, o processo de conversão, ele vai mexer com as nossas estruturas. E vai mexer onde dói. E como eu falei com vocês, o Senhor tocou em todas as áreas da minha vida. Tanto que eu ia para debaixo da minha cama, eu ia pro chão do meu quarto e eu uivava de dor. Eu berrava, eu chorava ao Senhor, eu orava ao Senhor de forma que às vezes não saía uma palavra da minha boca. Só desespero. Porque era muita dor que eu sentia. E aí, como eu falei com vocês, o meu processo de depressão, de dependência emocional, de tudo, ele começou antes da minha conversão. Quando eu me converto, eu apenas levo as minhas dores para a presença de Deus. Mas as dores começaram muito antes. E ali, quando Deus começou a falar comigo sobre o processo de renúncia, que era o momento de me converter, que estava chegando o momento de fazer uma escolha, e era tanta dor que não havia outra opção naquele momento, se não fosse me esconder no altar do Senhor, nos braços do Senhor, não havia outra opção. Ou era a morte. E eu não queria morrer. Por mais que eu pensava em suicídio naquele tempo, eu ainda queria um ato de coragem para poder viver a vida que eu sempre quis viver. Eu sempre amei a vida. Então, eu comecei a ouvir o Senhor falar ao meu coração sobre o processo de conversão, um tanto quanto antes do meu real posicionamento. E eu fui fazendo algumas pequenas renúncias antes de fato me converter, de antes de fato me alinhar ao Senhor Jesus. E nessas pequenas renúncias, eu fui achando que essas renúncias eram suficientes. Então a primeira coisa que eu renunciei foi a bebida alcoólica. Eu ia pros rolês, mas não bebia mais. Eu também fui me afastando de algumas pessoas que eram muito óbvias que a amizade delas não era saudável. Eu fui tendo alguns fragmentos de renúncias que na minha cabeça aquilo era uma renúncia muito difícil de renunciar e que eram as renúncias suficientes. O Senhor, ele foi trabalhando no meu coração alguns desapegos daquilo que eu já vivia. E eu pensando que era o suficiente, que isso era converter, até que Deus não foi falando comigo, gente, abandona tudo. Quem fala abandona tudo é a religião, é a igreja, muda tudo, abandona tudo. De fato, a gente precisa tomar alguma decisão de renúncia imediata. Não tem como a gente falar, eu me converti e continuar vivendo algumas coisas do mundo radical, do mundo mundano. Existe um processo que a gente faz uma decisão certeira, isso é fato. Mas nós não conseguimos deixar tudo para trás. Nós vamos viver processo de conversão
ou um processo de santidade, podemos dizer assim também, que é o processo de desapego. É um processo necessário. Todo mundo que se converte de verdade, profundamente, diante da presença do Senhor, vive um processo de conversão, de renúncia, que não dura um dia para o outro, que não é de um mês para o outro. Quanto mais tem do mundo na nossa vida, na nossa identidade, maior é o tempo de processo. Porque se você renunciar tudo, de fato, olha o que eu tô falando, de fato, tem o tempo de você fazer renúncias radicais. Mas embora você se posicione a não fazer tal ato mais, a não ir em tal lugar mais, a se comprometer com o Senhor, e isso é muito válido, o seu coração e a sua mente, vez ou outra, vai flertar com as coisas do mundo. Mas isso não é sinônimo de que você tem que aceitar viver uma falsa conversão dentro da igreja, mas ainda desejando as coisas do mundo. Nós vamos ficar dentro da igreja, vamos desejar algumas coisas do mundo, mas nos submeter dentro da igreja a viver continuamente processo de conversão, processo de renúncia. Senhor, eu ainda quero as coisas do mundo, mas me faz entender a tua palavra, me mostra na Bíblia aonde está o que a tua palavra diz sobre esse desejo do meu coração. Porque quando você escuta da boca do próprio Deus, para você não ir em tal lugar mais, para você não fazer tal coisa, para você não vestir mais tal roupa, o que você ouve de Deus vem como uma libertação. Deus abre uma chavinha dentro de você e aquilo que te prendia não te prende mais. Ao contrário da religião, quando você escuta doutrinas, os dogmas ou imposições que as pessoas colocam em nós, dizendo, você não pode fazer mais isso, você não pode mais fazer aquilo, isso não agrada a Deus, sendo que você nem sabe aonde está escrito aquilo. Nem sabe o que a palavra de Deus diz sobre aquilo. E aí, você não é liberto. O cadeado continua fechado. Você só para de fazer aquilo porque ouviu alguém te dizer. Mas quando você ouve o Senhor falando, o seu coração se abre. A sua mente se abre para poder fazer aquilo de uma forma que não se torna pesada, se torna prazeroso. Então, o tempo de conversão, que é esse tempo de renúncia, é também um tempo de conhecer Jesus. É um tempo de passar tempo com Deus. É um tempo de ouvir o que Ele tem para dizer sobre os seus pecados, sobre os seus apegos. E aquilo que Ele for falando e te libertando, você vai ter um relacionamento com Deus de tal forma que aquilo que era parte da sua vida, parte da sua rotina, parte da sua identidade, vai se desprendendo e não faz mais tanta falta. Por mais que no primeiro momento vai doer desapegar daquilo, em outro momento vai ser leve. Porque na mesma proporção que você abre mão de algo do mundo, o Senhor coloca outra coisa na sua mão. Às vezes até uma paz. Eu abri mão dos meus amigos do mundo e no outro dia eu não tinha amigos na igreja, mas eu tinha paz. Eu tinha desapego. E isso pra mim foi muito importante. Porque quando eu ouvi o próprio Deus me dando direcionamentos para uma vida que estava por vir, me dizendo que os meus comportamentos, como por exemplo, eu sempre tinha ouvido falar que não deveríamos, né, como mulheres ou homens, ter relacionamento sexual antes do casamento. Só que eu nunca tinha lido isso na Bíblia, eu sabia que estava lá. Mas não tinha lido. No dia que eu li, eu tive uma experiência com Deus de me sentir tão suja como mulher, tão impregnada de ações que iam contra a palavra de Deus, que eu fui pra dentro do meu quarto e eu gritava de dor e pedindo perdão ao Senhor, porque eu fui quebrada. No dia que eu li, eu sabia, mas eu nunca tinha lido. No dia que Deus falou comigo através da Bíblia, aquilo mudou toda a minha história. Aquilo fez com que o meu coração desejasse não sujar mais o leito conjugal, desejasse viver um processo de espera em santidade. Não porque as pessoas me diziam, mas porque o Senhor me mostrou na palavra dele e o Espírito Santo me convenceu. E quando esse dia aconteceu, eu me rendi em quebrantamento, em pedidos de perdão e em votos de novo tempo com o Senhor. Deus, a partir de hoje eu não quero mais. E esse processo de conversão, ele veio vindo em pequenos fragmentos de alguns tempos, porque às vezes eu já estava na presença de Deus, mais frequente aos cultos, mas ainda assim, vez ou outra, eu via alguma coisa do mundo que eu flertava e o Senhor dizia, calma, vamos ainda renunciar a isso. E aquilo foi me florescendo, mas eu ainda passei por processos de apego com a minha autoestima e com as redes sociais, que era o meu flerte com o mundo. Esse processo de conversão, ele passa por camadas, né? E uma dessas camadas foi que, naquele tempo, eu estava muito depressiva. Como eu falei com vocês, eu tinha vindo, né, de um relacionamento muito, muito, muito marcado por traições, então eu me comparava com as outras mulheres. A minha autoestima já não existia mais, já tinha ido por água abaixo. Só que entra Jesus na minha história. E antes de me converter, eu usava um anelzinho que representava uma solitária. Eu usava esse anel por onde eu ia. Não, até no banho, lá, eu usava esse anel. Enfim. Na minha cabeça, esse anel representava uma aliança de compromisso que eu não tinha até então com aquela pessoa. Então, na minha cabeça, aquele anel representava esse compromisso de amor, de que ficaria tudo bem, de que nós iríamos casar. Ele não tinha me dado aquele anel, ele não tinha um anel, mas eu usava um anel. E, na minha cabeça, esse anel era uma aliança de compromisso. Um belo dia, eu fui na igreja, e quando eu saí da igreja, o Espírito Santo me convenceu. Eu não tinha me convertido ainda, eu frequentava igreja e mundo. Igreja e mundo, eu estava com esse dualismo de vida. Quando eu saí da igreja, o Espírito Santo me convenceu a jogar esse anel fora. E falou comigo assim, eu vou trocar esse anel por uma aliança de verdade. E eu achando que Deus ia fazer isso de um dia pro outro. E aí, eu entrei dentro do Uber, e eu peguei o anel, tirei o anel e joguei fora pra fora do Uber. E eu falei com o Senhor, Deus,
nos meus dedos só vão entrar a partir de hoje um anel que é a aliança de verdade, que foi a promessa que o Senhor tinha feito. Só vai colocar agora. Eu vou trocar esse anel, que era, né, um anel sem valor, valor assim que eu falo sentimental, porque não tinha vindo daquela pessoa pra minha vida. Foi uma imaginação minha. Eu vou trocar esse anel por uma aliança de verdade. Então eu joguei essa aliança fora e foi a primeira renúncia de acessório que eu fiz. Eu falei comigo mesmo, com o Senhor, nunca mais eu coloco nenhum anel no meu dedo. Eu não uso mais anel a partir de então. E foi a primeira renúncia. Quando eu cheguei em casa, gente, eu tava toda impregnada, eu já tinha, sei lá, 25 anos na época, e eu usava transversal, porque na minha adolescência foi a febre de transversal. Quando um belo dia eu cheguei em casa, eu tava me olhando no espelho, pinchando cabelo, na hora que eu olhei assim, aquele transversal, eu falei, gente, isso não coincide com a idade que eu tenho. Eu tava ali estudando pra psicologia, eu tava, né, procurando um emprego na área, eu tava fazendo estágio numa clínica de psicologia, e como transversal. Eu olhei assim, eu falei, gente, isso não coincide com a minha idade. Isso aqui eu fiz na adolescência, isso aqui é uma marca dos meus 15 anos. Já tinha passado vários longos anos, e aquilo começou a me incomodar. Que a prática, que algumas coisas que eu fazia, já não coincidia com a minha idade mental. E ali eu fui e tirei o transversal, antes de renunciar. Então eu fui tendo pequenos fragmentos. O Espírito Santo foi me convencendo a tomar algumas atitudes que coincidissem com a vida que ele queria que eu vivesse a partir de então. Uma vida madura, uma vida mais firmada na palavra. Não era apenas doutrinas que o Espírito Santo estava me ensinando a ter a partir de então. Ele estava me amadurecendo como mulher também. Então havia algumas roupas que eu usava que eram roupas vulgares. Eu usava roupas curtas, muito curtas, e eu tenho as pernas grossas. Então, as minhas roupas, elas se tornavam muito vulgares, porque mostravam muito das minhas pernas, né? E chama atenção, podemos dizer assim. Eu tinha muitos vestidos curtos, muitos shorts curtos, muitas saias curtas. E eu fui começando a ficar um pouco incomodada com as roupas que eu tinha. Só que deixaram as roupas lá. Continuei usando porque eu não tinha outras roupas. E aí, esse processo, antes da conversão, foi um processo de pequenos incômodos e poucos posicionamentos. O primeiro posicionamento foi o fato de abrir mão da aliança, da mente. Não era de um acessório anel. Deus não me proibiu de usar anel. É porque eu conciliava, associava o anel a uma aliança de compromisso com uma pessoa que nem tinha compromisso comigo. O segundo ato foi o transversal, porque não coincidia com a minha idade mental, com a postura que eu precisava ter naquele momento. Eu atendia na clínica, eu fazia a primeira anamnese das pessoas e tinha um adereço que não coincidia com a maturidade daquele tempo que eu tinha mesmo. Não que era errado. E aí, o Senhor foi falando ao meu coração, né, sobre algumas pequenas coisas, até que de fato eu me converto. Já contei em outros testemunhos como foi o processo de conversão. E ali eu começo de fato a entender que haveria um tempo de renúncia, só que eu não conseguia renunciar. Só que, contando rapidamente como foi o ápice da conversão. Eu tive aniversário, uma festa de aniversário que durou 3 dias, sexta, sábado e domingo. E no outro final de semana, haveria uma outra festa de um amigo meu que também duraria sexta, sábado e domingo, 3 dias. Então a minha festa abria e a dele fechava. Era sempre assim durante vários anos das nossas vidas. E antes do meu aniversário, eu comecei a falar com todo mundo, gente, a minha vida vai mudar, a minha vida vai mudar. Depois do meu aniversário, a minha vida vai mudar. Porque eu pensava que a pessoa que eu tinha um relacionamento, ela iria me pedir oficialmente em namoro e ali a gente ia casar. Essa era a minha oração que eu fazia. Então esse era o meu pensamento e essa era a palavra profética que eu lançava sobre a minha vida. Quando o meu aniversário passou e teve toda a festa, durou 3 dias, cheia de álcool, cheia de bebidas, cheia de drogas, cheia de infinitas coisas, depois do meu aniversário, o Senhor falou no meu coração que não era pra poder ir naquela festa do outro final de semana, que era a festa do meu amigo. E eu simplesmente não fui. E depois dessa festa, eu não fui em festa nenhuma mais. Eu, de fato, renunciei tudo, renunciei às festas e não dei muitas explicações pras pessoas. Eu conversei com poucos amigos pessoais e falei, gente, eu não vou mais frequentar esses lugares, eu tô indo pra igreja, eu preciso de ajuda nesse momento e eu tô ficando louca, eu vou surtar, eu tô entrando em crise de dependência emocional, de depressão, de suicídio, eu preciso da ajuda da igreja. Foi essa o que eu disse pras pessoas. E eles entenderam, pensando que depois que eu me curasse, eu voltaria pro mundão. E eu não voltei. Em nome de Jesus, não voltarei. Até porque a vida já mudou bastante. Então, alguns poucos amigos entenderam aquele meu comportamento no primeiro momento, porque eles pensavam que eu precisava de ajuda e que a igreja iria me ajudar. E ficaram, entre aspas, me esperando voltar, e graças a Deus não voltei. Então eu não fui mais pra esses rolês, e aí começou o meu processo de solidão dentro do meu quarto. Eu não tinha mais amigos, eu não tinha mais rolês. Tudo que eu fazia naquele primeiro momento era ir pra faculdade, fazer estágio, voltar pra casa e ir pra igreja. Estágio, faculdade, igreja e quarto, onde eu só chorava. E minha vida perdeu a graça. Isso início de outubro. Quando foi em dezembro, janeiro, na verdade, no outro ano, eu tinha pretensão de voltar pra faculdade e o Senhor me pede a renúncia da faculdade. Então, houve um outro momento da minha vida que era serviço, casa, igreja, serviço, casa, igreja, serviço, casa, igreja. Durante muito tempo da minha vida. E eu sofri muito, porque eu tinha uma rotina muito agitada. Eu saía de segunda a segunda, eu tinha amigos de segunda a segunda, eu conversava com muitas pessoas no WhatsApp, eu era toda hora chamada, convocada, Ju, tem ingresso pra tal show, Ju, preciso de tantos ingressos. Então, a minha vida era muito agitada, eu tinha muita rotina, eu tinha muitas tarefas, na verdade, né? Eu tinha muitas responsabilidades no dia a dia e de repente a minha vida virou aquele silêncio, aquele marasmo. E aquilo foi pra mim enlouquecedor. A mudança de vida foi enlouquecedora pra mim. Gente, vocês não têm noção. Talvez tenham, né? Tô falando com pessoas que também estão vivendo processo de conversão. Mas naquele momento, o meu processo de conversão foi um silêncio que eu não estava acostumada, que eu não sabia o que era silêncio. E ficava aquele eco, aquele silêncio. Eu só chorava
E só chorava. E ali o Senhor começa a transformar o meu processo de conversão, o meu quarto e aquele silêncio em relacionamento com Ele. Foi o processo, gente, foi um momento que eu mais busquei Jesus, que eu mais li a Bíblia, que eu mais fiz jejum, que eu mais via pregações na internet. Às vezes eu ia antes de dormir, de noite, na verdade, né? Chegava do serviço, não tinha culto na igreja, e eu ia pra dentro do meu quarto assistir pregação, e eu assistia 4, 5 pregações, direto. E aí eu tinha um caderninho, e eu escrevia tudo nesse caderninho, tem os caderninhos até hoje. Escrevia tudo nos caderninhos, anotando tudo, porque foi o momento que eu mais busquei a presença de Deus. Eu não tinha nada pra fazer, só que ainda tinha complexo de baixa autoestima e ainda tinha um telefone na minha mão que não me deixava ficar sem notícias nenhuma do mundo lá fora. E aí o Senhor começa a pedir algumas novas renúncias. A primeira coisa que ele pediu foi os acessórios e a maquiagem. E as roupas que eu tinha. Gente, eu tinha um guarda-roupa amontoado de roupas. Eu tinha roupas de marcas, eu tinha roupas com etiqueta ainda, roupas que eu não tinha usado. Eu tinha vício em comprar chinela havaiana, então eu tinha havaiana de todas as cores. Se eu andava com uma roupa rosa, eu tinha uma havaiana rosa. Se eu andava com uma roupa branca, eu tinha uma havaiana branca. E eu tinha uma havaiana branca com tal pingente e outra havaiana branca com outro pingente. Eu era viciada em comprar havaianas, em comprar sapatos. Maquiagem era make, era Mary Kay, era maquiagens, né, que naquela época eram primeira linha, e maquiagens caras. Então, assim, eu tinha maquiagens caríssimas, eu tinha acessórios, bijuterias, que eu sempre gostei muito de bijus, mas também tinha bijus folheados, tinha semijoias, porque eu tinha vício em compras, e como eu tava sempre lidando com festas, com rolês, a gente todo final de semana comprava roupa, todo final de semana você ia com uma roupa impecável pro rolê, né? Era proibido repetir roupa nos rolês. Então eu tinha essa compulsão por compras. As minhas roupas eram roupas de festa, eram roupas curtas, roupas justas, roupas decotadas. Esse era o meu estilo, esse era o meu guarda-roupa. E quando eu me converti, eu me recordo que o Senhor, a primeira grande renúncia foi os acessórios e as maquiagens, a primeira grande renúncia que o Senhor pediu, não foi a que eu fiz. A primeira grande renúncia que eu fiz foi das roupas. Então, um belo dia eu tava em casa sozinha, orando ao Senhor, e Deus falou ao meu coração, abre o seu guarda-roupa. E aí eu abri todas as roupas do meu guarda-roupa, e ele falou, tira todas as roupas do guarda-roupa, tira todas. Não é você ir pegando e as que você escolhe, entregando, não. Tira todas. Aí eu tirei todas as roupas, até as roupas de ficar em casa. E o Senhor foi falando no meu coração, vai voltar pro guarda-roupa somente as que eu quero que volte pro guarda-roupa. E aí voltou, gente, 2 saias longas e 3 blusas. Apenas. Por Deus do céu. Eu fiquei com 5 mudas de roupas. E algumas roupas de ficar em casa. Algumas calças jeans que eu tinha. Simples assim. E naquele primeiro momento, minha cama ficou cheia de roupas dobradas, roupas que eu queria experimentar pela última vez, só que as minhas roupas, elas carregavam uma mensagem emocional. A cada roupa que eu tinha no guarda-roupa, eu lembrava que eu tinha usado aquela roupa em tal festa, que foi aquela roupa que eu fiquei com aquela pessoa, que naquele dia que a gente saiu, que eu saí com aquele pseudo relacionamento, eu tinha ido com aquele vestido, as minhas roupas carregavam mensagens emocionais, mensagens de lembranças do mundo. Então, toda vez que... Até calcinha. Às vezes eu olhava aquela calcinha, naquele dia que eu usei aquela calcinha, eu fiquei de forma íntima com aquela pessoa que eu tinha um relacionamento. As minhas roupas carregavam mensagens de saudade do mundo. E ali eu falei com o Senhor, então eu vou vender essas roupas, vou fazer um bazar, porque tinham roupas com etiqueta ainda. O Senhor, não, você vai doar essas roupas, eu não quero que você tenha nada dessas roupas. Doei todas as roupas, veio uma pessoa e pegou todas as roupas, nunca agradeceu, nunca disse que as roupas tinham servido, ela levou as roupas para poder experimentar e as roupas nunca mais voltaram. E eu desapeguei daquilo. Literalmente, o Senhor não me deixou nem reclamar. E eu abri a porta, meu guarda-roupa vazio, gente. Meu guarda-roupa era amarrotado de roupa, até pra fora tinha roupa. E meu guarda-roupa vazio. Eu tirava teia de areia no meu guarda-roupa, porque não tinha nada. E eu orava no meu guarda-roupa dizendo, Senhor, eu profetizo que um dia eu vou ter tudo de novo, mas roupas que vão te glorificar, sapatos que vão te glorificar. E eu fiz, a primeira grande renúncia foi, de fato, essa mudança de roupas. E com as roupas, foi as bijuterias, foi os acessórios, foi as maquiagens. Doei algumas maquiagens, algumas eu queimei. Doei alguns acessórios, outros também eu queimei. Alguns acessórios que tinham poder muito simbólico pra mim, eu não consegui doar, então eu queimei eles, né? Eu fiz uma fogueira na minha casa e orei. E eu lembro que eu falava com o Senhor assim, eu queimei CDs, queimei pôsteres de artistas que eu gostava. Queimei várias coisas de cunho muito sentimental. Eu não quis algumas coisas, vou ser bem sincera, gente. Algumas coisas eu não quis doar, porque eu não conseguiria ver as pessoas usando as coisas que eu gostava, que eu amava. E então eu queimei essas coisas. E aí quando eu fiz uma fogueira, taquei álcool em tudo, eu sentei do lado da fogueira enquanto as coisas iam queimando. CDs de artistas que eu gostava. Eu gostava muito de um cantor chamado Tomate na época. Não sei se vocês vão lembrar, se é da época de vocês. Mas era um cantor de axé. Eu gostava muito, eu ia em todos os shows. E eu queimei todos os CDs dele, queimei todos os CDs autografados. Então, assim, foi embora naquela fogueira, não somente os CDs, mas foi embora a minha idolatria por aquele cantor, né? Aquele apego que a gente tinha pelos cantores. Principalmente quem veio da minha época, a gente tinha muito de guardar pôsteres, fotos, de pegar autógrafo, eu era dessas. E aí, eu queimei aquilo ali, as minhas idolatrias. Então, tudo aquilo que era emocional pra mim, que era um apego emocional pra mim, e que eu não conseguia ver outra pessoa usando, eram as minhas idolatrias. E aí eu queimei tudo, coloquei um monte de álcool e sentei um pouco afastado, e eu chorava. Eu chorava porque enquanto eu queimava aquilo, eu também orava ao Senhor, dizendo, Deus, que essa fogueira que eu tô fazendo, ela suba como um aroma suave às tuas narinas, porque eu tô entregando toda a minha vida. Eu tô entregando as minhas vaidades, eu tô entregando as minhas idolatrias, eu tô literalmente
queimando a minha vida, queimando as minhas carroças. Não tenho pra onde voltar amanhã. Não tenho aonde me apegar amanhã. Eu estou me entregando completamente pro Senhor. Isso, gente, em meio à dor. E também foi um apego financeiro, porque eu tinha noção do que eu tava queimando, do nível de quanto que eu tinha gastado, não tenho noção X, né, exato de quanto eu gastei com roupas, mas eu sabia que as roupas tinham sido caras, que as maquiagens tinham sido caras, e ali eu fui entregando tudo pro Senhor, literalmente queimando e outras coisas doando. E eu fiquei sem roupas, eu fiquei sem acessórios, eu fiquei sem maquiagens, eu entreguei tudo pro Senhor, tudo. Eu doei algumas coisas e as outras eu queimei e, de forma geral, eu entreguei tudo e não tinha mais nada dentro do meu guarda-roupa. E aí foi o processo de chorar muito, porque mexeu muito com a minha autoestima. Eu tinha esse hábito, né, de cada dia da semana usar uma roupa, cada rolê eu tinha uma roupa diferenciada, eu não tinha prazer em repetir roupas. De repente eu tinha 5 mudas, 3 blusas e 2 saias longas, que eram as roupas que eu ia pra igreja. Então uma eu separava pra ir durante a semana pra igreja e a outra eu separava pra ir nos finais de semana. Roupas repetidas. Foi, assim, um momento de muito complexo, de muita crise de identidade, um momento que a minha autoestima foi no chão, e eu não tinha, assim, condições nenhuma de pegar a minha autoestima. Mexeu muito com a minha estrutura emocional, porque eu me sentia feia sem maquiagem, eu dormia de maquiagem, eu tinha prazer em passar lápis, né, pra dormir, porque eu não conseguia ver meu olho natural como ele tá hoje, eu não conseguia ver meu olho natural. Maquiagem, eu passava muita base, então eu não conseguia ir na padaria sem base, eu tinha tanto complexo de baixa autoestima. Lembra que eu falei com vocês que o meu complexo de baixa autoestima não começou quando eu me converti, ele já veio de muito antes. Porém, eu usava maquiagem como escape, né? Eu usava maquiagem literalmente pra maquiar uma dor da minha alma. Eu não me sentia bonita, eu não me sentia bem vista, se eu não tivesse com batom, se eu não tivesse de blush, se eu não tivesse com acessório, eu não me sentia bonita. Então, pra tirar foto, só se eu tivesse muito bem arrumada, eu era apegada a essas coisas, porque eu escondia atrás dessa pseudo-beleza o meu complexo de inferioridade, né? A minha baixa autoestima, eu me achava muito feia. Então, a maquiagem me ajudava a ter mais segurança. E aí, quando eu não tinha maquiagem mais, eu me olhava no espelho e eu chorava. Lembra que eu falei no início do vídeo, que na hora que eu cheguei em casa de aparelho, a primeira coisa que eu fiz, meu Deus, eu tô muito diferente. E também aconteceu isso comigo quando eu tirei as maquiagens. Por menor que seja, né? Por menor que seja a maquiagem, mais simples que seja, quando você passa pelo menos um batom na boca, é muito óbvio que tem um batom na sua boca. Mas quando tá sem, também fica muito óbvio. Então a minha identidade estava entrelaçada àquela beleza das maquiagens. Quando eu me vi sem maquiagem, eu fiquei desesperada. Eu não me reconhecia sem maquiagem. Eu não me reconhecia sem lápis, sem rímel, sem blush, sem base, a cara toda amarrotada de base. Era 7 horas da manhã e eu já tava toda emperepepada. Aquilo era a minha segurança, e de repente eu estava sem segurança nenhuma. Gente, eu chorava. Brincos, né? Eu tinha transversal, eu tinha os 3 furos, eu usava colar, usava pulseiras, muitas pulseiras. Eu sempre gostei muito de acessórios, não é à toa que eu trabalho com a venda de acessórios. E ali, eu me desconfigurei. E eu não conseguia me ver bonita na frente do espelho. E eu chorava. E aquelas roupas repetidas, né, que mexem com a nossa vaidade. Nossa, o que as pessoas vão pensar em me ver com a mesma roupa todo final de semana, toda quarta-feira no culto com a mesma roupa. Aquilo me entrava num estado de choque, de desespero, que eu falava com Deus, falei, Deus, no mundo eu era mais bonita. Não tem lógica, parece que eu era muito mais segura no mundo do que agora. Não tem lógica. E isso com o telefone na mão. Não postava foto, porque eu tinha vergonha de postar foto sem maquiagem, com as roupas que eu tinha. Mas o tempo todo vendo foto das pessoas na internet. Eu lembro que teve uma vez que o meu relacionamento, né, a pessoa que eu tinha um relacionamento, ele frequentava a igreja comigo antes da gente se converter. E quando eu me converti, teve uma única vez que ele foi na igreja. Ele não me avisou nem nada. Ele chegou lá na igreja, eu tava horrorosa. De saia longa, né, que era uma igreja pentecostal, sem acessórios, sem maquiagem. Tô bem lá na igreja parada, na hora que eu olho pro lado, ele tava chegando na igreja. Gente, ele entrou por uma porta e eu saí pela outra porta. Eu fui pro banheiro da igreja e eu chorava. Deus, que ele me vê desse jeito. Ele vai me ver muito feia. Deus, eu tô muito feia. Se eu soubesse que ele tinha vindo, eu tinha comprado um brinco pra poder, pelo menos colocar um brinquinho, eu tinha passado um brilho, porque a minha beleza estava nos meus acessórios. E naquele dia que ele tava ali, eu me senti muito feia. E eu fiquei um tempão dentro do banheiro chorando, gente, durante quase todo o louvor. Quando eu saí, eu não queria que ele me visse, eu não queria que ele chegasse perto de mim, mas ao mesmo tempo eu queria ir até ele, eu queria abraçar ele, eu queria tocar nele, porque eu amava muito aquela pessoa. Achava que amava aquela pessoa. Mas muito insegura. E aí, quando acabou o culto, ele veio, ele olhava assim, porque eu realmente estava muito diferente. Mas não falou nada. A gente se cumprimentou, ele foi embora, mas naquele dia eu vi que as minhas maquiagens, que os meus acessórios eram a minha segurança. Que eu só me sentia bonita e segura com aquilo, né, que me deixava bonita. E aí o Senhor me submete a esse processo de ficar 2 anos. Na verdade, eu fiz um voto com o Senhor, né? Eu senti o Senhor me pedindo as renúncias, e eu falei com ele, então eu faço um voto de 2 anos. Parece pouco 2 anos, né? Mas, gente, viver 2 anos renunciando o que você mais gosta é muito difícil, porque teve casamentos pra poder ir, eu não podia usar um acessório, não podia usar uma maquiagem. Teve festa de 15 anos, teve festa de família. E você que usa, né, aquilo com muita intensidade, de um dia pro outro não usar mais, causa um choque nas pessoas. Então as pessoas me viam assim, nossa, você tá diferente. O que você tem? Aí eu falava, é o brilho do Senhor na minha vida. Mentira, eu me sentia mais apagada do que uma luz apagada. Uma luz queimada. E as pessoas vinham, perguntavam, né? Por que você... Nossa, tá diferente, Ju. Então...
E quando as pessoas falavam isso, chegava em casa, eu me matava de chorar. Senhor, fulano disse que eu tô diferente. Ele quis dizer que eu tô feia, Deus. Ele quis dizer que eu tô feia. Então, assim, aquilo mexia mais ainda com a minha estrutura. Não bastasse o que eu via no espelho e não gostava, eu ainda tinha que lidar com esse julgamento das pessoas. Mas eu também não posso dizer muito sobre as pessoas, porque realmente foi uma mudança muito radical. Todo mundo estava acostumado a me ver muito bem arrumada, muito bem maquiada. E, de repente, eu realmente estava sem nenhum tipo de vaidade, sem nenhum tipo de maquiagem. E ali, eu lembro que, nesse primeiro momento, eu ia pra frente do espelho e eu ficava me olhando assim, passando a mão no meu rosto, e não gostando de nada do que eu via. Eu desenvolvi uma prática, gente, não é uma regra, não é nada do tipo. Eu orava, né, na hora de lavar o rosto, ungia as minhas mãos e passava, lavava meu rosto no banheiro, lavava quando eu acordava mesmo. E ungia meu rosto, Senhor, me dê uma beleza que agrada o Senhor, unge os meus olhos para que eu possa me enxergar com os olhos do Senhor. E durante 2 anos eu fiz essa oração, me dá beleza, uma beleza que reflete o Senhor, porque eu tinha lido na palavra de Deus, né, o que diz lá em 2 Pedro, que a beleza da mulher não esteja nos adornos, mas no espírito manso e humilde que agrada muito ao Senhor. Que a beleza da mulher não esteja assegurada nos adornos exteriores, mas que venha de uma beleza interna. Isso, né, é pregado em muitas igrejas, para não usar acessórios e afins, só que quando a gente entende o que isso realmente quer dizer, é muito autoexplicativo, de que Pedro tá falando pra gente não se achar bonita segurando os acessórios, mas que seja uma beleza que venha de dentro pra fora, de uma cura. Né? Eu fui entendendo que era sobre uma cura, que a minha alma estava triste, enlutada, que meu complexo de baixa autoestima vinha lá das minhas raízes. Então eu pedi ao Senhor para ir lá nas minhas raízes, lá no meu interior, e me curar daqueles complexos. E eu ungia meu rosto, pegava às vezes óleo ungir, ungia meu rosto, ungia meu cabelo, ungia o meu corpo, não para poder usar daquilo como um novo acessório. Ah, agora eu vou me ungir de um óleo ungido, vou fazer, sei lá, uma simpatia gospel. Gente, não existe isso, em nome de Jesus. Eu não tô pregando aqui, eu não tô falando sobre uma rotina de colocar, de achar que esse ato, né, profético, ou como você quer chamá-lo, vai te dar uma beleza que vulgar, não é um novo acessório. O que eu pedi ao Senhor era estabilidade emocional, uma cura interna, porque eu entendia que os meus olhos estavam feridos. Eu entendia que o meu rosto tinha beleza, só que eu não conseguia enxergar beleza no meu rosto. O meu cabelo tinha beleza, mas eu não conseguia achar beleza no meu cabelo. Então, quando eu ungia, eu não pedia a Deus, que a partir de hoje, esse óleo ungido seja a minha nova base. Não, o que eu pedia era, Senhor, me faça me enxergar com os teus olhos. Me faça valorizar cada traço da minha identidade. Era essa a minha oração. E eu orava isso o quê? Cuidando do meu rosto, acariciando o meu rosto, acariciando o meu cabelo, em vez de maltratá-lo. Em vez de maltratar o meu corpo, eu ali ungia o meu corpo e ia trazendo para minha realidade que o meu corpo foi o Senhor que me fez. O meu corpo foi criado pelas mãos do Senhor. Deus não erra. O meu biotipo, o meu padrão foi criado pelo Senhor. Então ali eu fui aprendendo a amar o meu corpo, a respeitar as minhas cicatrizes que eu trazia, né, da obesidade. Eu fui trazendo para minha realidade algo que eu nunca tinha experimentado, a cura do complexo de baixa autoestima. Foram 2 anos assim, gente. 2 anos orando por mim, orando pelas minhas raízes, pelas minhas curas, compreendendo que a minha beleza era uma beleza natural, uma beleza que agradava ao Senhor, que o meu espírito estava triste, que a minha alma estava amargurada. Então, a minha, entre aspas, falta de beleza, ou a minha feiura, podemos dizer, não estava no meu estético, mas estava naquilo que a minha dor de alma trazia, colocava para fora. Então eu fui orando ao Senhor, eu fui consagrando o meu corpo ao Senhor, a minha beleza, para que eu não pudesse ser vulgar, porque eu vinha de uma cultura de vulgaridade, né? Que era normal usar roupas decotadas, roupas transparentes, roupas curtas. Então, na proporção que eu me ungia, eu também pedi ao Senhor para me dar um novo padrão de roupas, me dar um novo estilo de roupas, né? Porque o meu estilo ainda era um estilo vulgar. Então, o Senhor, quando Ele foi refazendo o meu guarda-roupa, Ele foi ali devolvendo, né? Um novo estilo, um novo padrão para que eu pudesse ser uma mulher que agradava a ele. Isso não estava só em usar roupas, mas usar calças. Isso não estava só em usar roupas de saias longas ou de doutrinas, mas também estava impregnada em usar roupas confortáveis. Roupas confortáveis não é roupas largas, não, gente. É roupas que eu vou poder me locomover sem mostrar as partes do meu corpo. Roupas bonitas, roupas sofisticadas, roupas femininas. E tudo isso porque eu entendi, o Senhor falou no meu coração e eu entendi, eu não vi aquilo como um ataque, mas como um cuidado do Senhor, porque às vezes o Senhor fala com a gente, olha, sua roupa não tá legal, e a gente acha que Deus tá atacando a gente, que o irmão tá criticando a minha roupa, o meu jeito de vestir, porque é a religião, e não é isso. Às vezes a pessoa tá sendo usada pelo próprio Deus para poder falar, irmã, usa sua roupa de forma mais modéstia. O Senhor, gente, Ele dá um novo padrão de roupagem pra gente. Isso é mais bonito, sabe? Quando você se converte, tudo se converte junto, inclusive as nossas roupas. E eu tô falando isso com muita delicadeza, porque eu sei que isso é um tabu, que isso ainda é um padrão. Às vezes a gente tem essa cultura do mundo secular, né, de normalizar as coisas, e a gente normaliza mesmo. Mas quando a gente se converte, tudo se converte. A nossa mente se converte, o nosso corpo se converte, as nossas roupas se convertem. E eu só tive essa dimensão de que as minhas vaidades, que as minhas roupas, que os meus acessórios também precisavam se converter, quando eu fui vendo que a vaidade não estava no acessório em si. Então nunca mais eu vou poder usar uma pulseira, nunca mais eu vou poder usar um colar. Não é sobre isso. Tanto que além de usar, hoje eu vendo. Mas sempre como um acessório que vai realçar uma beleza interna, ela já existe. Eu não posso usar um acessório e colocar a minha beleza. Agora eu só tô bonita porque eu tô usando um acessório. Não é isso.
Mas eu usava desse sentido. Para me sentir vista, para me sentir valorizada, eu tinha que usar uma roupa curta. Mas agora, convertida, eu não preciso mais da aprovação dos homens. Então não tem necessidade de usar uma roupa curta. Porque eu entendo que a roupa curta, ela vai passar uma outra mensagem. E eu só entendi isso quando o Senhor limpou o meu guarda-roupa. E enquanto ele foi me ensinando a ter um novo padrão de vida, ele também foi me ensinando a ter um novo padrão de comportamento e investimentos. Deus, ele foi mudando a minha essência de dentro para fora. Ô, gente, isso é muito bonito, porque isso é o cuidado do Senhor. Isso não é um ato de religiosidade. Isso não é um ato de caretice. Isso é um cuidado. Jesus está mudando o nosso padrão. Eu fiquei 2 anos sem maquiagens, 2 anos sem acessórios, para aprender a valorizar a minha beleza natural, a minha beleza interna. Eu aprendi a cuidar de mim com delicadeza e não com competição com outras mulheres. Eu aprendi a me sentir segura em um ambiente, não por causa das minhas roupas, mas por causa de quem eu era, do meu processo. Era como se o Senhor estivesse literalmente me mergulhando em um lago de santidade e tudo foi purificado pelo Senhor, inclusive as roupas. Nós, mulheres, nós pregamos com a nossa vida, gente. Nós temos esse dom. Os homens, eles vestem bermuda. Os homens, quando mudam, né, se convertem, a mudança deles é muito real, é muito nítida. O semblante dos homens muda, o semblante das mulheres muda. Mas a nossa mudança, ela se torna muito mais impactante, porque realmente há uma grande diferença em roupas. Os homens também, né? Às vezes usam umas roupas nada a ver, quando vai pra presença de Deus, ficam até mais alinhados. Mas a mulher, ela tem esse poder de chamar a atenção para o corpo dela através da roupa. E quando a gente se converte, Deus, ele não quer que nós sejamos um instrumento ou um acessório numa vitrine. A primeira coisa que Deus quebra em nós, gente, é uma vitrine. Você não é mais uma vitrine, um adereço de vitrine. Hoje você é uma nação eleita. Você é uma princesa protegida pelo Senhor. Você é uma filha que vai começar a partir de então a viver processos contínuos de aceitação, de identidade, até que o Senhor venha. Então você não pode mais estar, eu não posso mais estar em uma vitrine na qual as pessoas vão olhar e vão me idolatrar, vão me desejar somente por aquilo que externamente eu estou vestida ou bem maquiada ou com acessórios, porque isso atrai os olhares dos homens. Ai, Ju, mas isso é caretice. Gente, isso é a mais verdade do mundo. Não precisa a gente ficar brigando nisso. Não precisa de ficar batendo o martelo no mesmo prego todo dia, não. A gente já sabe disso. Entanto que a gente se arruma com esse sentimento mesmo. Eu quero me tornar bonita para ser vista. Eu vou andar com uma roupa assim assado para ser bem desejada. É o nosso desejo. A gente não pode fingir que esse desejo não tá aqui dentro de nós, porque tá. E se a gente mudar toda a nossa roupagem, mas não permitir que o Senhor mude dentro de nós vamos andar de vestido, mas vamos andar de forma vulgar ainda. É o que existe muito nas igrejas. A gente vê as mulheres, as meninas, com roupas longas, mas de forma vulgar. Por quê? Não, a roupa não muda o seu caráter. O que muda o seu caráter, o seu comportamento, é o seu interno. E quando Jesus pede pra gente renunciar a alguma coisa, seja de roupa, maquiagem ou de acessórios, ele não tá proibindo você de usar aquela roupa. Ele tá te dizendo assim, eu tô tirando a sua muleta e a partir de então eu vou te ensinar a andar comigo. Gente, quando o Senhor começou a restaurar o guarda-roupa, e não foi de um dia pro outro, demorou muito. Eu fiquei muito tempo com poucas peças de roupas, até porque eu passei por uma crise financeira muito grande, que eu não tinha condições nenhuma de comprar uma calcinha, uma rasteirinha. Eu tava muito endividada quando eu saí do mundo, eu tinha um padrão X, e no outro mês eu não tinha mais aquele padrão X, então as dívidas de cartão de crédito se tornaram uma bola de neve. Quando eu comecei a renovar meu guarda-roupa, depois de muito tempo, porque eu tive que pagar as dívidas que eu tinha, né, que me deixava louca. Quando o Senhor começou a restaurar o meu guarda-roupa, eu não comprava mais roupa de marca, eu comprava roupa popular. Então, assim, Deus se mexendo em todas as estruturas das minhas vaidades para me ensinar a ser quem eu verdadeiramente era. E ali, o Senhor, quando ele foi também restaurando meu guarda-roupa, eu ia pra dentro das lojas e eu perguntava a Jesus qual é a roupa que eu levo, porque eu não podia levar todas. Então eu tinha que escolher entre uma e outra. Experimentava umas 20, chamava 24 e podia levar uma blusinha. Então eu perguntava ao Senhor, Deus, qual que é a roupa que o Senhor quer? Eu aprendi a me arrumar, gente, de acordo com a vontade do Senhor. E ali eu ouvia a voz do Espírito Santo falando, leva tal roupa, leva tal isso. E o Senhor foi restaurando meu guarda-roupa. Um belo dia eu fui arrumar meu guarda-roupa, tava uma bagunça danada. E eu fui reclamar, nossa, cheio de roupa, meu Deus do céu. Né, tinha aquele mover nosso de querer reclamar tudo. O Senhor, mas você orou por isso. E aí, na hora que eu abri o guarda-roupa, a gente comecei a chorar desesperadamente, apaixonadamente, de gratidão ao Senhor, porque um dia eu abri aquele guarda-roupa e eu tirei tudo pra fora, e no outro dia eu abri o guarda-roupa e não tinha nada, e passado alguns anos, eu abri meu guarda-roupa e tinha roupas ali de novo. Tinha roupas que declaravam a beleza do Senhor Jesus na minha história. Então, esse processo de ficar sem maquiagens, ele me trouxe essa autoestima de dentro pra fora. Me trouxe essa cura que eu nunca tinha experimentado. Na verdade, me trouxe a evidência de uma dor que eu não sabia que tinha. E depois que evidenciou a dor, eu busquei pela cura e o Senhor tem me curado. É um processo contínuo. Como eu falei com vocês, quando eu coloquei o aparelho que eu vi que a minha imagem estava desconfigurada, né, de algumas horas pra trás, eu fiquei assustada. Eu comecei, meu Deus, o Senhor, não, peraí. Você já passou por esse processo outra vez, então agora você vai viver esse processo de forma diferente.
Você vai se consagrar mais, você vai começar agora de novo a se descobrir de novo forma, lembrando que tudo passa. Daqui a pouco o seu sorriso vai ser um outro sorriso, muito mais bonito, mas para esse momento precisa passar pela dor, como foi no meu processo de conversão. Para andar com roupas que agradam ao Senhor, para ter entendimento que eu preciso andar com uma roupa de sobrepele, né, para não ter uma roupa transparente, porque eu andava com roupa transparente. Essa roupa aqui, por exemplo, ela é bem transparente. Antigamente eu não me importava de usar uma roupinha de pele por baixo dela. Eu usava sutiã, rendado, que chamava atenção. Então assim, eu não tinha esse pudor. E hoje o Senhor me ensinou sobre isso, sabe, gente? E isso pra mim é um mérito da graça do Senhor, do cuidado do Senhor. Eu não vejo como um ato de religiosidade, ponderar. Ju, como que você faz pra postar foto de biquíni, essas coisas? Não posto, porque eu lidei com crianças durante muito tempo, ainda lido com crianças. Eu lido com adolescentes, com jovens, os meninos estão o tempo todo ali vendo as minhas viagens missionárias, se espelhando nas viagens missionárias que eu faço, os jovens, nos evangelismos de rua. Então, querendo ou não, eu não sou um instrumento, eu não sou um produto de uma vitrine, eu sou uma pessoa que serve o Senhor. Mas, o que acontece? Eu vivo a minha vida. Se eu estiver num ambiente onde é uma praia e etc., eu vou viver a vida que tá ali, com pudor, entende? Com pudor. E eu não vou trazer algumas coisas que vão escandalizar as pessoas, mas eu não vou ficar levando isso para as redes sociais. Tipo assim, a vida é mais do que isso, sabe? É muito mais do que isso. Então, se você vai para um ambiente que vai estar os seus irmãos de igreja, e é uma regra da sua igreja, do lugar onde você estiver, que usem todas as meninas shorts e que usem blusas, gente, é pudor. Deus está fazendo com que você não seja um instrumento. Ai, porque o irmão que não caia, que ele não olha para mim, a culpa é dos irmãos que estão olhando, beleza, eles têm a culpa deles, mas lembra que você não é mais um instrumento numa vitrine, você não é mais um produto numa vitrine. Hoje você é uma pessoa selecionada para viver uma história que glorifica o Senhor Jesus e tudo bem. Nós precisamos aprender a levar com leveza esses processos de santidade do Senhor, porque vão se tornar mais leves no sentido de que a vida vai andar e, tipo, que é polêmico e não vai ficar me pesando, entende? E aí, fiquei esses anos sem a maquiagem, foi uma desconfiguração de imagem, eu fui curada, né, gente, nesse processo todo, o Senhor me meteu a processo de cura, porque eu tinha uma distorção de imagem muito grande, eu me via muito gorda, eu me via muito feia, eu potencializava os meus defeitos de uma forma que me denegria, né, eu mesmo sabotava os meus processos, eu mesmo falava coisas ao meu respeito, não precisava de ninguém falar nada comigo, eu mesmo falava mal de mim. Então, nesse processo de ficar sem as maquiagens, de mudança de roupas, de vestimentos, de não usar acessórios, que eu não tinha mais as minhas amuletas, que eu não tinha onde mais me segurar pra me sentir bonita, foi aonde eu fui me segurar nas mãos do Senhor, né? Onde eu fui consagrar o meu corpo, ungir o meu corpo. A gente vai falar bem abertamente aqui. Vou falar. Em outras religiões, como Umbanda, Quimbanda e afins, as mulheres se consagram aos deuses que elas creem. Né? Talvez também tenha alguém aqui que já veio dessa religião, que vai ter muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu, e nem vou entrar nesse mérito, mas a gente entende que as mulheres tomam banhos, né? Então, quando eu falo de ungir, eu não estou trazendo uma prática dessa religião para nossa vida. Eu estou falando sobre um ato de se cuidar em oração. Elas se consagram, elas se vestem para os deuses que elas creem, elas permitem a passagem de sais, de banhos disso, de banhos daquilo, porque elas acreditam que ao consagrar o corpo delas para o Deus que elas creem, elas vão ter recompensas. E nós não repetimos os atos delas, mas nós entendemos que a consagração do nosso corpo precisa ser feita continuamente. Eles já entenderam isso e a gente fica muitas vezes comendo mosca. Repetindo, eu não estou falando pra gente repetir as práticas deles. Eu estou falando pra gente tomar posse de uma verdade que é nossa e nós perdemos e eles entenderam. O consagrar do nosso corpo, gente, não é uma oração rapidinho antes de sair de casa. Deus, consagra minha vida e rapidinho sai de casa. O consagrar o corpo é tirar um tempo pro Senhor Jesus. Meninas, esse ato de consagrar o nosso corpo vai dar segurança e estabilidade pra gente. Pra você se sentir segura num ambiente de trabalho, num ambiente de família, um ambiente pra você se posicionar como você precisa se posicionar. E muitas vezes nós estamos tão inseguras porque eu sempre falo que o meu propósito de vida é falar com o maior número de meninas e mulheres que Jesus se importa com as mulheres, Jesus se importa com o nosso contexto feminino, com o nosso universo feminino. E nesse universo feminino tem muita insegurança. Segurança em questão de autoestima. O processo de conversão, ou um processo que às vezes vai ser uma conversão contínua, é um processo que nós vamos ter todo o tempo. Consagrar o nosso corpo ao Senhor, a nossa beleza ao Senhor, para que nós não venhamos a ser vistas como vulgares, mas ser vistas como princesas do Senhor. E se você ainda é solteira, alguém vai amar você com o corpo que você tem, porque ele vai ver algo diferenciado em você. O seu posicionamento com Jesus muda a sua estética, muda a sua beleza. Muitas vezes nós estamos sem a segurança do Senhor e até o nosso semblante é caído. Mas quando a gente tem a presença do Senhor, você anda bonita, até com uma roupa de loja popular. Não precisa estar com roupas de grife, você está segura na presença do Senhor dentro de você. E as redes sociais, que eu fiquei 2 anos sem as redes sociais, eu quero contar sobre isso. Como eu falei com você lá no início do vídeo, as minhas redes sociais eram muito bem usadas para vender ingressos, né, para expor a vida que eu tinha. E eu era 100% apegada às redes sociais. Ao celular, então, eu ficava 24 horas por dia com o celular na mão. E ali, eu vendia a minha vida, né? Eu vendia tudo que eu tinha, eu vendia pelas redes sociais. E eu tinha um bom retorno financeiro em relação a isso. Quando eu me converti, eu flertava muito com o mundo. E
mesmo em processo de conversão, eu ainda tinha muitas notícias das pessoas de fora, e aquilo me dava pequenas nostalgias, né? E pequenas comparações. Deus, parece que a vida deles é muito melhor do que a minha. Eu tô aqui me matando pra renunciar a algumas coisas, pra servir o Senhor, e eu tô só chorando e eles estão rindo. Não parecia lógico a minha conversão, porque flertando com as coisas do mundo, eles estavam muito mais felizes do que eu. E aí o Senhor me pede o celular e as redes sociais. E ali eu não quis entregar nenhum nem outro. Até que depois de muito falar, eu comecei a compreender que realmente aquela ferramenta estava me deixando parada, eu não conseguia avançar a minha vida, porque eu ficava o tempo todo na janelinha, olhando as coisas do mundo. E eu fui lá e desfiz o meu Instagram, desfiz mesmo o meu Instagram. E, esqueci o que eu ia falar. Eu desfiz o meu Instagram e vendi o telefone. Eu vendi meu telefone, gente, por R$150. E peguei esses R$150 e coloquei na caixinha da igreja. Eu ofertei, não o telefone, mas o dinheiro do telefone pra igreja. Eu precisava muito de dinheiro naquela época, mas eu fiz um ato profético. Na hora que eu entreguei, assim, o telefone, eu falei, Deus, que o Senhor me dê forças pra poder suportar esse processo. Eu não sei como vai ser, mas o que eu tô te pedindo aqui é desapego total das coisas do mundo. E coloquei os R$150. R$150, não esqueça desse valor. E também vendi um relógio que eu tinha ganhado de um ex-amor da minha adolescência, e eu tinha muito apego naquele relógio, porque eu olhava pro relógio e eu lembrava que ele tinha me dado aquele relógio, que ele tinha gastado dinheiro e tempo dele. Então eu tinha um apego muito grande com aquela pessoa ainda, que não era um relacionamento tóxico, era um outro relacionamento que eu tinha tido, mas ele ficava muito preso na minha vida ainda. E aí eu vendi um relógio, que na época foi comprado por uns R$300, R$400, eu vendi o relógio por R$100. E ali eu fui e depositei na urna da igreja R$250, R$150 do relógio, R$100, 150 do telefone, R$100 do relógio, e literalmente entreguei pro Senhor a minha expectativa naquela pessoa que talvez se desse errado com o outro, tinha essa outra pessoa na minha lista de espera, e coloquei o celular e pedi ao Senhor total desapego, desprendimento das coisas do mundo. E o Senhor me fez viver esse desprender das coisas do mundo. Não de um dia pro outro, mas em alguns processos que foram acontecendo a partir de então. Sem telefone, eu tive mais tempo para ter conversas com o Senhor que eu não tinha com o telefone. Eu ficava lendo a Bíblia e olhando o WhatsApp. Ficava lendo a Bíblia e olhando o Instagram. E sem o telefone, eu fiquei 100% com o Senhor Jesus. Foi o tempo que eu mais conheci Jesus, foi o tempo que eu mais li, como eu falei com vocês, eu ia pra dentro do meu quarto e eu via 5 pregações direto, eu aprendi muito, eu cresci muito, eu evolui muito, eu tive muitas experiências sobrenaturais com o Senhor, experiências de orar de manhã e a resposta do Senhor vir de tarde pra minha vida. Eu tive muitas curas de complexo de baixa autoestima, como perdão, me perdoei nesse tempo, perdoei as pessoas, vivi jejuns e orações por coisas que eu nunca tinha imaginado viver, eu tinha forças pra jejuar sem telefone, com o telefone eu não conseguia jejuar muito tempo, sem telefone eu tinha forças, porque eu fui tirando da minha vida tudo aquilo que era carnalidade, né, tudo aquilo que ainda era cobiça e saudade do mundo. Eu fiquei 2 anos sem contato nenhum com as pessoas. Quem realmente queria me ver ou me encontrar tinha que vir na minha casa. E não foi todo mundo que fez isso. Praticamente 3 pessoas apenas, daquele arsenal de pessoas que conheciam. 3 amigas minhas vinham até a minha casa, me convidavam para ir para a casa delas, que são as minhas amigas até hoje. Nesse processo de ficar sem a internet, sem as redes sociais, foi onde o Senhor funilou mesmo, né? Peneirou quem ficaria, quem não ficaria. E muita gente foi embora. A vida das pessoas continuou a andar sem mim. Então a gente foi perdendo contato, perdendo, né? Notícias. Quando eu voltei para as redes sociais 2 anos depois, tinha gente que já tinha filho, tinha gente que tinha casado, tinha gente que tinha morrido, porque a vida mudou muito, tanto pra eles quanto pra mim. Então, foi uma escolha minha, né, ficar sem as redes sociais, uma renúncia, na verdade, mas que foi uma renúncia que eu escolhi. E foi o tempo que o Senhor foi me preparando, foi me lapidando, foi uma nova vida. Eu desfiz daquela vida que eu era muito apegada e fui tendo uma nova vida. Então, foi um período de conhecer pessoas na igreja, de começar a me envolver com as coisas do Senhor, comecei a estudar, comecei a frequentar mais esporadicamente, mais fortemente os cultos, servindo a casa do Senhor. Então foi um tempo de muito crescimento, foi um tempo que eu literalmente saí da janelinha do mundo, saí da janelinha que me fazia flertar com o mundo e fui ver o mundo ideal, né? O mundo que o Senhor tinha pra me mostrar. Deus colocou uma barreira, assim, entre o mundo que eu vivia e a nova realidade que Ele queria que eu vivesse. E ali eu fui vivenciando, né, as novidades de vida que o Senhor tinha pra mim, a partir de um paradigma que eu não tinha mais pra onde olhar, que eu não tinha pra onde mais flertar. Né, eu não tinha um padrão de vida para poder cobiçar mais. Eu realmente perdi toda a minha referência e foi muito significativo para mim. Foi muito importante. Naquela época, eu não trabalhava com... A única venda que eu fazia pelas redes sociais eram os ingressos, né? Que eu vendia e ganhava um dinheirinho bom. E aí, depois que eu não tinha mais esse freelance, eu não trabalhava com vendas. Então, eu trabalhava com os meus pais, né? De oferecer para eles um serviço. Hoje já é diferente. Hoje eu trabalho com vendas. Hoje eu preciso de estar ali no Instagram, de estar vendendo pelo WhatsApp. Então tudo se torna muito mais difícil, né? Então quando o Senhor pede alguma coisa, Ele sabe que a gente consegue suportar. Ele não vai te pedir alguma coisa que vai fazer com que você comprometa algo que Ele sabe que é muito comprometedor. E aí, nesse momento que eu fiquei sem as redes sociais, foi o momento que eu mais me aproximei do Senhor e comecei a experimentar curas, né? Eu não tinha mais contato com aquela pessoa que eu era pegada emocionalmente a ela. Então eu tive tempo de rever os meus conceitos, de criar princípios, de entender que os princípios do Senhor não coincidiam com os princípios daquela pessoa. Então eu fui ali me desprendendo de muitas coisas que faziam parte da minha vida, da minha rotina, da minha identidade, mas que a partir de então eu comecei a descobrir através da palavra de Deus que não era. Houve um momento da minha vida, foi um momento que eu experimentei as pequenas
os primeiros sinais de cura na dependência emocional também. Só que houve um momento que o Senhor me devolve as redes sociais, né? Foram 2 anos, gente. Eu fiquei, assim, totalmente ilhada. Eu não tinha conhecimento de nada sobre ninguém. Tudo que eu sabia era que alguém, ou poucas pessoas me contavam, né? As pessoas tinham que ligar pro telefone do meu pai. Então eu perdi contato com todo mundo, com todo mundo. Eu não tinha mais contato com ninguém. Quando eu voltei para as redes sociais 2 anos depois, eu tomei um susto, porque a vida de muita gente tinha mudado, né? Tinha gente que nem no Brasil morava mais. Então foi um tempo de total desligamento. E eles também desapegaram de mim. Quando eu voltei diferente. A minha vida tinha perdido a graça para muitas pessoas. Então, quando eu comecei a postar de novo nas redes sociais, muita gente ia lá e me excluía das redes sociais. Porque a minha vida não era mais um outdoor para elas, né? Eu não vendia mais ingressos, então não tinha por que algumas pessoas me seguirem, porque elas só me seguiam para aquele fim. E eu fui perdendo a graça para as pessoas. E tudo bem, sabe? Elas também não tinham graça, a vida delas também não tinham graça para mim. E aí eu não tinha mais aquela fissura de ficar o tempo todo olhando nas redes sociais o que as pessoas faziam, deixavam de fazer, porque a vida delas não me interessava mais. Coisas que 2 anos atrás me interessavam muito. Assim também como a minha vida não interessava a eles. Então, o tempo, gente, ele foi uma ferramenta que o Senhor submeteu à minha vida, assim como eu tenho certeza que Ele também vai submeter à vida de vocês, uma ferramenta necessária de ser vivida. Mas como a gente vive esse tempo de processo de conversão, vai impactar muito na nossa história. Hoje eu vivo respostas de renúncias que eu fiz naquele tempo. Hoje eu vivo respostas de orações que eu fiz naquele tempo. Porque o Senhor me submeteu a esse processo de entender que tinha uma forma diferente de passar aquele processo de conversão, não sendo um processo doloroso, um processo de chororô, chorei muito, foi muito doloroso, mas não era só sobre aquilo, era sobre amadurecer, era sobre me santificar, era sobre me desprender das coisas do mundo secular. E para isso ele precisou tirar algumas ferramentas que eram as minhas amuletas, que eram as minhas seguranças, como as redes sociais, como o celular, como a maquiagem, as roupas, como os acessórios, não porque ele estava me proibindo a usar essas coisas lícitas, mas porque eu não sabia usar. E a forma como eu usava me destruía, a forma como eu usava aquelas ferramentas eram de forma erradas. As maquiagens para esconder uma dor. As roupas para chamar a atenção. O celular para poder ficar vendendo uma vida que eu não tinha. As redes sociais para ficar flertando com o passado que não era mais o meu lugar. Quando eu voltei para as redes sociais, eu tive que aprender a lidar. Que agora eu tinha acesso novamente a algumas coisas que eu fiquei 2 anos sem, mas que eu tinha que aprender agora a usar de forma certa. E eu tinha desaprendido. Então, quando eu voltei para as redes sociais, quando eu comprei um telefone, quando tudo eu comecei a usar de novo acessórios, eu não podia voltar a usar aquilo do mesmo jeito de antes. Eu tinha que usar roupas com segurança, com santidade. Os acessórios eram apenas adornos e não mais um esconderijo, né, para poder maquiar uma dor. Havia ali um novo tempo para poder usufruir tudo aquilo que era lícito, mas por um tempo foi retirado de mim para que eu pudesse aprender a usar tudo o que podia ser usado, mas agora para a glória de Deus. Telefone para a glória de Deus, celular para a glória de Deus, maquiagem para a glória de Deus, roupas para a glória de Deus, acessórios para a glória de Deus. Porque faziam parte agora de uma nova Ju, de uma nova identidade que foi formada e projetada pelo Senhor Jesus. Então, esse tempo de conversão, onde o Senhor pede a gente algumas renúncias, muitas coisas se vão. Os meus amigos se foram, a vida secular se foi, lugares que eu ia se foi, e eu não tenho mais vontade nenhuma de estar ali, de conviver com aquelas pessoas, nenhuma. Mas o que voltou, né, como o fato de poder usar um acessório e afins, a maquiagem e afins, as roupas e afins, as redes sociais e afins, voltou de uma forma diferente. Voltou agora entendendo que eu podia usar tudo aquilo para a glória de Deus. Inclusive a ferramenta que eu uso, né, para pregar a palavra de Deus. Ou seja, não era para ficar para sempre sem o celular, mas era para aprender a usar aquela ferramenta. E entender que a minha dependência é que eu podia e precisava somente do Senhor Jesus. Porque às vezes a gente pensa, nossa, eu não vivo sem o celular. E quando o Senhor me pediu, eu vivi sem o telefone, mas eu não viveria sem o Senhor Jesus. Se eu tivesse ficado 2 anos sem Jesus, como eu fiquei 2 anos sem telefone, eu tenho certeza que eu não estaria aqui para contar uma notícia, porque o suicídio teria me vencido. E esse é mais uma parte do meu processo de conversão, que gerou muitas curas, que gerou muitos florescimentos, que gerou muitos conhecimentos do Senhor Jesus, que foram base. Eu sempre falo que esse primeiro tempo, né, da conversão foi a minha base para que eu pudesse me conhecer o Senhor, conhecer a palavra de Deus, que eu pudesse chorar as dores que eu tinha, mas que não tinha tempo para chorar. Foi um tempo que eu me conheci ao ponto de entender o quanto errado eu estava e o quanto eu precisava ser lapidada pelo Senhor. Então foi um tempo de maior entrega da minha vida. E vez ou outra eu me pego falando com o Senhor, Deus, eu acho que eu ainda preciso passar por aquele processo, porque é um processo contínuo. A gente precisa estar o dia todo nos santificando e nos convertendo dos nossos pensamentos, dos nossos maus caminhos, dos nossos comportamentos, e vira e mexe, o Senhor me submete a processos de converter alguma coisa que mudou de caminho dentro da minha vida. E eu queria gravar esse vídeo com esse propósito, como eu falei no início, para você identificar algumas partes da sua vida e entender que tudo passa e que, independente de qual renúncia que o Senhor te pedirá agora, essa renúncia ela tem um valor significativo. Talvez, no primeiro momento, você não vai entender. Mas quanto mais ela doer, mais o Senhor está evidenciando aonde está a sua dor, aonde está a sua idolatria. E, gente, para viver a vida que glorifica o Senhor, a gente precisa estar 100% dependente dele. Não é 90%, não é 99%, é 100%. E para isso, ele vai tirar
todas as nossas amuletas. Mas se ele tira a nossa muleta, a gente pode até desestabilizar, parecer que a gente vai mancar, mas segura na mão do Senhor, segura nele, que você vai conseguir andar e vai conseguir andar de forma plena. Eu só consegui sair do lugar de inércia, né, que eu estava quando eu aprendi a segurar nas mãos de Deus, praticamente engatinhando, mancando, sofrendo, mas o Senhor foi me ensinando a caminhar para a glória dele e para uma vida que contemplava a beleza dele. Hoje eu tô aqui, sabe, em processos contínuos de identidade, de reconstrução de vida, porque o Senhor me ajudou naquele momento. E eu pensei que eu não suportaria viver aquele tempo todo. Então, o desapego que eu tinha das coisas do mundo foi muito, muito importante. Gente, eu vou, só para finalizar aqui, eu falei sobre a questão das roupas, que as roupas tinham apegos emocionais, né? Quando eu desfiz algumas roupas, eu fui deixando com as roupas até algumas memórias, que talvez se eu estivesse usando as roupas, eu ficaria usando, nossa, essa roupa aqui me traz tal memória. Quando eu lancei tudo, quando eu abri mão de tudo, as memórias foram embora. Memórias difíceis, memórias dolorosas, memórias saudosas de uma vida que não era mais a vida que o Senhor queria que eu vivesse. Então a renúncia, ela dói, e ela precisa doer, porque ela tá na nossa raiz. Mas quanto mais doer, vai na sua raiz. Não fica olhando o fato de ter que desprender de alguma coisa, não. Não é sobre o brinco que o Senhor queria que eu mudasse, não. Era sobre as minhas raízes. Então cuide das suas raízes. Momento de conversão, os primeiros momentos de conversão são momentos de cuidar das nossas raízes. E aí, ficamos por aqui, e tô muito feliz que, glória a Deus, nós conseguimos gravar mais esse vídeo e que ele possa edificar a fé de outras meninas, de outras mulheres, para a glória de Deus. Um beijo, gente!